Agora a gente vai falar de umas atualizações que mais movimentaram o Instagram na semana passada, porque chegaram os rios de teste. E sim, isso é uma coisa que a gente já havia visto sendo testada com algumas contas desde abril desse ano, e somente agora, no finalzinho do ano, quase nas últimas atualizações, o Instagram resolveu liberar para todo mundo. Então vamos olhar aqui a publicação oficial para também entender exatamente o que é esses rios de teste e comentar um pouco em cima do que isso vai influenciar, como deve ser utilizado. E claro, meu querido, minha querida aí, creator que me escuta, seja no ao vivo ou no gravado, vai lá ver se já está disponível para ti, porque pode ser que já esteja, porque foi publicado abertamente. Então vamos lá, Instagram lança o Trial Reels, né, o Reels de teste. Vamos dar uma olhada no que significa isso na prática. E simbora. Então, Reels de teste, experimente o conteúdo com não seguidores primeiro para ver o que tem melhor desempenho. E assim, gente, isso aqui é uma das coisas mais diferentes que eu vi ser implementada nos últimos anos nas plataformas, porque é bem interessante o conceito e principalmente vindo do Instagram, tá? Calma que senão eu já saio falando. Vamos ler a notícia aqui, depois a gente segue. Então, hoje estamos apresentando o Reels de teste, uma nova maneira de experimentar conteúdo e ver o que tem melhor desempenho. Com eles é possível compartilhar Reels com pessoas que não seguem você. Se você já quis experimentar novas ideias sem se preocupar com o modo como seus seguidores podem reagir, os Reels de teste te oferecem liberdade de deixar a sua criatividade fluir, enquanto ajudam a eliminar suposições sobre o possível desempenho do seu conteúdo. Basicamente é um conteúdo, eu vou seguir aqui lendo, que tu vai poder optar por postar ele não para quem te segue, não para a audiência que já se relaciona contigo, e sim somente para novas audiências. Para mim isso é muito legal. Vamos refletir logo mais sobre isso, vamos seguir aqui com a matéria. Então veja se o seu conteúdo ressoa com o público antes de compartilhar com seus seguidores. Muitas vezes ouvimos de criadores de conteúdos que eles ficam com receio de publicar demais para o público ou de experimentar novos conteúdos fora do nicho deles no Instagram, por medo de não ressoar com seguidores, e isso aqui é muito real, né, gente? Quantas vezes eu falo pra vocês que consolidando um formato, não precisa sair reinventando, porque um formato deu certo, tu tem que necessariamente achar outro que dá certo. Bate naquele mesmo formato, mas não deixa de, em certos momentos, encontrar e experimentar outros formatos. E por que tu não pode só sair experimentando? Porque um conteúdo publicado na terça influencia no resultado do conteúdo publicado na quarta. Então, se tu tem um conteúdo publicado ali na terça que performou mal, o de quarta tem esse impacto e o inverso também. Se o conteúdo de terça foi bem, o de quarta vai bem. Então, se tu, por exemplo, testar 2, 3 conteúdos em formatos novos que não vão performar tão bem, o que geralmente é o padrão, né? Assim, porque tu vai precisar testar alguns formatos para encontrar um que performe bem, tu vai estar, de certa forma, prejudicando, às vezes, até o alcance dos teus conteúdos que performam bem, ou às vezes tu tá deixando de impulsionar ainda mais o resultado de tu publicar 2 vezes o formato que tu sabe que performa bem. E aí, essa possibilidade aqui é bem interessante para combater esse problema, porque a grande questão é que depois de tu publicar o teu conteúdo, depois de 24 horas, né, como publicar como Reels de teste, tem a opção de soltar este conteúdo para quem te segue também. E o que eu acho que se o Instagram continuar gerando resultados, mesmo com o teu conteúdo não sendo mandado para os seguidores, a gente pode estar vendo uma coisa muito importante, porque no Instagram, a questão, por mais que não seja tão relevante, a questão cronológica, ela sempre levava uma ordem ali de tu tem que imaginar um pouco de como é que o público vai te consumir, tanto nos conteúdos de feed, quer dizer, principalmente nos conteúdos de feed. Agora, se tu vai poder, por exemplo, poder soltar 10 conteúdos e não necessariamente eles vão ter que aparecer no feed e prejudicar o alcance um do outro, porque nessa lógica dos não seguidores, não é para um prejudicar o outro. As coisas podem mudar, o volume de conteúdo, e claro que isso tem problemas, né? Por exemplo, a gente pode ver contas que utilizam a inteligência artificial para criar conteúdo, soltando conteúdo aos montes. Vai mudar um pouco o paradigma das coisas aqui, tá? Então vamos lá. O que os criadores já estão dizendo? Então a gente tem aqui a Brooke Monk, certamente, vamos ver, tem milhões de seguidores. O Instagram adora botar isso aqui, né? É uma criadora de conteúdo, é isso aqui. A gente sabe que isso aqui não representa, tá? Mas ela diz que os rios de teste foram um divisor de águas para mim. Com eles pude experimentar conteúdo de uma maneira descontraída. Além disso, eles me ajudaram a alcançar novos públicos com quais eu não teria me conectado de outra forma. Assim, dá para acreditar na autopropaganda? Não sei. Seria suspeito, o Instagram não ia colocar alguém falando mal da nova atualização. Então aqui eles colocam
a explicação do Reels de teste, né, que foi a que eu utilizei, inclusive, no meu conteúdo falando sobre isso lá no Instagram. Se tu não me segue no Instagram, vai lá, é FiSevero, procura, me acha, lá sai também cortes, me tem no Stories, tudo que eu crio, publico, tá sendo lançado por lá também. Então te espero lá. Inclusive eu falei de semana passada já, né, porque foi uma atualização de semana passada, o Papo de Creator acontece toda segunda, então teria ficado sabendo ainda antes dessa notícia aqui, quero dizer isso. Então aqui, quando tu for publicar o teu Reels, ele aparece, né? Eu não vi isso em todas as minhas contas, né? Eu sempre, como trabalho, obviamente, com conteúdo, eu tenho um iPhone, eu tenho um Android e eu tenho também o tablet. Então me permite ficar geralmente por dentro de todas as atualizações, porque elas chegam primeiro no iOS, aí eu acompanho quando chega no Android. E eu posso dizer que algumas das contas, eu não vi se todas, já tem essa opção de trial disponível, porque eles publicaram de forma ampla e pública. Então é bem provável que a tua conta também já tenha isso, tá? Na hora de publicar, tu vai simplesmente marcar essa opção e o conteúdo será publicado como de teste. Claro, para contas profissionais isso, né, meu querido, minha querida? Alguns seguidores ainda poderão ver o Reels teste em outros locais. Isso aqui é interessante. Por exemplo, alguém pode compartilhar seu Reels com eles em uma mensagem direta ou uma página que mostre Reels com o mesmo áudio, localização ou filtro. Então ele não parece realmente não ser entregue nem na aba Reels. Eu achei que ele só seria não visto no feed, mas também na aba Reels ele não vai ser entregue. Aproximadamente 24 horas depois de você compartilhar um Reels de teste, será possível visualizar as principais métricas de engajamento no visualizador do Reels, incluindo visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos. Para saber como está o desempenho. Também compartilharemos insights com você sobre, por exemplo, como está o desempenho do teste em comparação com testes anteriores que você compartilhou. E aqui tá a grande sacada, que é depois dessas 24 horas tu vai poder compartilhar esse Reels com quem já te segue. Repara aqui que tem um botãozinho de compartilhar com todo mundo a partir desse resultado que ele teve, né? Ele aparece aqui o resultado do conteúdo, então teve, nesse caso, 24 mil visualizações, 226 likes, 6 comentários, 16 envios, e ele faz aqui um comentário dizendo que este Reels te teve melhores resultados do que a média do que você publica e, consequentemente, ele recomenda tu fazer essa publicação. É legal a gente ver esse teste, né? A questão de poder testar algumas coisas nos permite um pouco maior de profundidade no conteúdo, porque, gente, uma das coisas que eu bato muito é que um conteúdo, ele não precisa ser somente utilizado uma vez, principalmente em plataformas em que o feed não é tão importante, como, por exemplo, TikTok, como, por exemplo, os shorts, que, claro que quem te segue recebe o teu conteúdo, mas tu pode publicar, por exemplo. Na segunda, tu publica o conteúdo, deixa ele performar por uma semana, aí tu volta a ver que a retenção não ficou tão boa quanto tu acreditava que aquele conteúdo poderia ficar. Tu volta a trabalhar nesse Reels, pode editar de novo, pode adicionar algumas cenas, deixar um pouco mais dinâmico, mudar o início dele e testa publicar de novo. Por quê? Além disso te ajudar a entender o que funciona ou não, ele te dá uma ideia de tu conseguir reaproveitar, porque tu não vai precisar criar todo o conteúdo de novo. A grande questão é que, como é necessário publicar recorrentemente na plataforma, para te conseguir, além de publicar recorrentemente, testar esse novo formato de conteúdo, digamos assim, tu vai precisar criar muito conteúdo. E aí eu sei, tu que tá me escutando, creator, às vezes todo o tempo que tu tem disponível para criar um conteúdo, ele tem que ser dedicado ao conteúdo que vai ser publicado. Tu não pode criar um conteúdo simplesmente para testar e tudo mais, apesar de ser um caminho muito bom e muito saudável para trabalhar um conteúdo antes de ser publicado. Agora, tu vai conseguir fazer isso e ainda publicar. Ele não vai te ajudar a manter a base da tua publicação, digamos assim, aquilo que tu publica de forma constante, mas ele pode te ajudar a validar ainda mais esse tipo de teste que antes era feito de uma forma enjambrada. Pra mim, isso aqui me parece muito o teste que o YouTube colocou na miniatura personalizada, que hoje no YouTube tu pode subir de 2 a 3 miniaturas, o YouTube testa ali, acho que por 72 horas, qual que performa melhor, e depois ele deixa a que melhor performou como a miniatura do vídeo. E é exatamente isso que o Reels nos permite. Eu posso fazer um conteúdo, eu publico. Ele teve, vamos supor, 100 de resultado. Aí eu volto, trabalho, ele melhora, ele teve 200. Opa, eu melhorei o resultado desse conteúdo. O que eu fiz fez com que esse conteúdo performasse melhor. Vou tentar de novo e vai lá e pode ter mais resultado. Aí sim, quando tu chega no momento e fala, tá, esse aqui é o vídeo final pra mim, tu solta ele pra quem te segue. Bem legal, tá? Muito interessante. Claro que é um nível de criação de conteúdo mais avançado,
mas evidentemente que pode te ajudar e deve te ajudar muito. Então, meu querido, minhas queridas, é uma atualização legal, fazia tempo que o Instagram não via uma pra gente comemorar. Pra mim, é uma boa ferramenta, vamos ver como é que isso vai influenciar a longo prazo. Pra quem tá no corte, né, não esquece de clicar aqui ou aqui pra assistir o vídeo, se inscrever no canal, deixa teu like. Quem tá aqui com a gente ao vivo, né, um beijo aí pra galera que tá no chat com a gente. Seguimos o nosso Papo de Creator.